Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadas, e neste vídeo eu te conto que Corinthians tem ótimas notícias sobre o mercado da bola, porque o Timão está muito próximo de fechar com um grande atacante, tá, fiel? Vamos falar também sobre a situação do Corinthians na Copa Sul-Americana, se compensa o Corinthians desistir ou ir com tudo para tentar ainda uma classificação. Vamos falar também sobre Campeonato Brasileiro, desgaste físico dos jogadores e o que espera o Dorival aí nessa parada do Super Mundial, tá? Tenho muitas informações para passar para vocês, peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever em nosso canal e bora falar do nosso poderoso Corinthians, tá, fiel? Já quero iniciar o vídeo aqui para iniciar sobre Campeonato Sul-Americana, tá? Que é a Copa em que dá para o Corinthians premiações muito benéficas caso o Corinthians passe para a próxima fase, e também nos dá aí uma classificação direta para a Libertadores da América, caso o Corinthians se consagre campeão, que venhamos e convenhamos, apesar do Corinthians não ter um título da Sul-Americana, também não é muito difícil, tá, fiel, que isso aconteça, que o Corinthians possa se consagrar campeão, tá? Caso passe para as próximas fases. Mesmo o Corinthians não tendo título, não vejo um campeonato tão difícil assim de ser conquistado. Só que o grande problema hoje do Corinthians na Copa Sul-Americana foi o Ramon Dias lá atrás, em que o próprio treinador disse que não ia preservar a Copa Sul-Americana, que a preferência do Corinthians era o brasileiro, em que o Corinthians aí teria, vamos dizer assim, que lutar para não cair. Um pensamento bastante, na minha opinião, bastante fraco, diminuindo bastante o Corinthians também. Acho que o Ramon Dias na época não conseguiu entender que ele foi para salvar o Corinthians naquela época, mas não significa que ele teria que salvar o Corinthians todos os anos pelo tamanho e pela grandeza do clube. Hoje a situação do Corinthians na Copa Sul-Americana ela é a seguinte, tá? A gente tem o Huracan em terceiro, praticamente já classificado com 10 pontos. A gente tem o América de Cali com 6 e o Corinthians com 5. O Corinthians tem que vencer os 2 jogos fora de casa, que é contra o Huracan e contra o Racing. Não tem empate, não tem derrota, é só a vitória, vitória e vitória, e obviamente torcer contra os seus adversários, tá? Porque o Corinthians vai jogar contra o Huracan e o América de Cali pega o Racing, tá? E o América de Cali já tem 6, mas primeiro joga América de Cali e Huracan. O Corinthians vence o Racing e tem que torcer para o América de Cali vencer o Huracan. É obrigação. Caso isso aconteça, o Corinthians já não pega mais o primeiro lugar, caso o América de Cali chegue a empatar ou ganhar, tá? Se o América de Cali vencer o Huracan, o América de Cali vai a 9 pontos e o Corinthians vai a 8. Aí vem tudo na última rodada, porque aí o Corinthians precisa vencer o Racing e torcer aí para um tropeço do Huracan, tá, fiel? Para o Corinthians aí conseguir passar em primeiro lugar. Por um empate entre as duas equipes e o Corinthians passar em primeiro lugar. Desculpa, tá, fiel, pela tosse. Então, a situação do Corinthians na Copa Sul-Americana, ela é completamente difícil de ser conquistada no primeiro lugar, mas ainda há um sonho do Corinthians conseguir pelo menos o segundo, que você disputa os playoffs aí do terceiro colocado da Copa da Libertadores, tá, fiel? Então, é uma Copa que ainda, se existe uma chance de pegar segundo, pelo menos, vamos dizer assim, que segundo é mais fácil que o primeiro, já que as duas situações são difíceis, tá, fiel? As duas situações são difíceis porque o América de Cali enfrenta o Racing na última rodada. Então, realmente, é bastante difícil a situação do Corinthians na Copa Sul-Americana, e o Racing é um time que não vem oferecendo perigo para ninguém, a não ser para o Corinthians, né? O Corinthians conseguiu vencer de apenas 1-0 o Racing aí, dentro da sua própria casa. Então, é uma situação bastante difícil que o Corinthians classifique na Copa Sul-Americana. E eu quero saber a opinião de vocês. Devemos investir ou poupar os jogadores nessa Copa, já que ela está tão difícil assim? Tá? Comentem, porque eu quero saber a sua opinião e vou responder todos os seus comentários sem sombra de dúvidas, tá, fiel? Outra questão de grande importância que eu tenho para passar para vocês aqui é referente ao Corinthians e os desgastes físicos que são enormes, tá? Dorival chegou no Corinthians e já identificou que o Corinthians passa por uma crise física. É isso mesmo, tá, fiel? Uma crise física, porque os jogadores foram obrigados, segundo o Dorival Júnior, a fazer um controle de carga. Por que esse controle de carga? Porque o Corinthians joga, e é de grande verdade, né, fiel? Porque o Corinthians joga o primeiro tempo, no segundo tempo o Corinthians sempre morre. Vocês perceberam isso? Mesmo na época do Ramon Dias, então agora o Dorival começou a fazer esse controle de carga. Jogador que joga um jogo não joga o outro. Só que a situação agora é bem diferente. O Corinthians se encontra em 10º lugar
no Campeonato Brasileiro. Se vencesse o Mirassol, o Corinthians estava no G6. E há controvérsias, porque a gente tem em 10º, por exemplo, mas a gente tem um ponto a mais que o São Paulo que está lá embaixo. Então se o Corinthians perder e os outros times virem a ganhar, o Corinthians vai cair lá para baixo. O Corinthians está em 10º, mas está tudo embolado ali as posições atrás do Corinthians. Então o Corinthians tem que se firmar, tem que começar a vencer, tem que mudar a chavinha, tem que começar a jogar com mais raça, porque o que a gente viu contra o Mirassol, mesmo o Memphis errando o pênalti, aquilo ali não é Corinthians, aquilo ali não é um jeito de um clube se impor, aquilo ali não é um jeito de um clube competir, principalmente com todo respeito ao Mirassol, a um time do interior de São Paulo, um time pequeno. Então temos que começar a repensar esse jeito do Corinthians jogar e, pelo amor de Deus, os últimos 2 jogos do Corinthians contra o América de Cali dentro de casa, em que o Corinthians foi totalmente dominado, fazia tempo que eu não vi o Corinthians ser dominado daquela forma jogando dentro da Neoquímica Arena. Realmente é um absurdo. Então tem que mudar esse espírito corintiano. O Corinthians tem que começar a jogar com mais amor e com mais raça. E o Dorival Júnior, com todo respeito, tem que, nesse momento, agora, a partir de hoje, esquecer o controle de carga. Ah, corintianeiro, mas você tá ficando louco, você acabou de falar que o controle de carga é uma obrigação pelo desgaste físico dos jogadores. Tudo bem, fiel, é uma obrigação, só que o Corinthians tem que entender que ele tem 4 jogos aí super difíceis, tá? O Corinthians tem o Santos, tem o Vitória, tem o Atlético Mineiro fora de casa e o Grêmio antes do Super Mundial. São 4 jogos super difíceis. O que acontece nessa atual situação? Bala, coloca todos os jogadores para jogar sem fazer o controle de carga, que os jogadores possam dar aí até a última gota de sangue nesses 4 jogos, porque depois os jogadores vão descansar, porque aí depois vão ficar um longo tempo parado. Então o que acontece? Dá o ritmo total agora, mesmo que force alguns jogadores, tem um risco de contusão ali, vai para jogo, joga com força total, com o que você tem de melhor, porque aí na hora que chegar depois você consegue descansar, você consegue dar um longo período de descanso para os jogadores, tá? Lembrando que esse período também vai servir para o Dorival Júnior como uma, vamos dizer assim, uma pré-temporada que ele não teve no Corinthians. Hora de começar a corrigir, hora de começar a se impor, hora de começar a colocar as suas ideias em práticas, hora de começar a dar ritmo para esse time. Sabemos que precisamos de contratação, mas nada dá para fazer agora. Agora não dá para o Corinthians fazer absolutamente nada. Tem que jogar com o que tem, com a zaga que tem, com os laterais que tem, com os meias que tem, com os atacantes que tem. E detalhe, o Corinthians volta com o Rodrigo Garro depois do Super Mundial a campo. Então o Corinthians vai usar essa pré-temporada para o jogador que já fez transição com bola voltar a campo, ganhar ritmo de jogo e ele já volta pro jogo aí contra, depois que acabar, nem sei contra o Corinthians vai jogar quem depois do Super Mundial, mas depois que acabar o Super Mundial, o nosso principal jogador, nossa principal contratação, na minha opinião, o melhor meio ofensivo do Brasil, já volta aí com bola, jogando bola à disposição de Dorival Júnior. Então é importante esses 4 jogos para o Corinthians, é de extrema importância que o Corinthians vai lá e jogue bem. É de extrema importância que o Corinthians consegue vencer esses 4 jogos, porque dá para vencer. O Atlético Mineiro não tá tão bom assim. O Grêmio também a gente vê aí que tá horrível. O Santos, se perder pro Santos hoje dentro de casa é pior que perder pro Mirassol. O Vitória é o Vitória, né? O Corinthians é o Corinthians, então dá sim para ganhar esses 4 jogos, mas tem que impor, tem que jogar com seus titulares, força total. Comentem porque eu quero saber a sua opinião, tá, filho? Comentem aí, o espaço é de vocês, podem me criticar, podem elogiar, podem fazer uma crítica construtiva e dê a sua opinião, por favor, tá? Sua opinião é de grande importância para este canal aqui. Combinado, fiel? E eu vou responder todos os seus comentários. Agora vamos falar sobre o mercado da bola, vamos falar sobre coisa boa um pouquinho, né? Porque o Corinthians, chegou a informação para mim hoje, aliás, nem ia ser pauta desse vídeo, chegou um pouquinho antes de eu entrar aqui para fazer este vídeo, que o Corinthians já está muito avançado com um grande atacante. Corintianeiro, mas é uma informação muito rasa, essa informação sua. Com um grande atacante, mas quem é o atacante? Quais são as negociações? Vem agora para o início, vem para o meio da janela? Quais as informações que você tem, fiel? Tem muitos canais que têm informações privilegiadas, né? Que são umas mosquinhas
que conseguem entrar dentro da cabeça do Fabinho Soldado e saber todo o teor da conversa com aquele atacante. Esse canal aqui, ele é mais transparente, ele é mais sincero nas suas palavras, tá? Pelo menos eu tento trabalhar assim. Eu não tenho todas as informações completas para esboçar para vocês aqui todas as minúcias de um contrato. Porém, sim, o Corinthians está muito próximo de fechar com um grande atacante, tá, fiel? E eu desconfio que esse atacante pode ser o Roger Guedes, porque já trouxe informações do Guedes. Já estão aí chegando na parte de fechar a negociação salarial e tempo de contrato. Então, quando chega nesse momento, é porque já houve conversas de se quer vir para o Brasil, se quer vir jogar aqui, já teve o sim, aceito jogar no Brasil, vamos negociar salário. Então já está em momentos finais de fechar a negociação. Tempo de contrato, desculpa, já tem tempo de contrato fechado aí até o final do mandato do Augusto Melo. E aí o Corinthians está negociando aí os termos salariais, tá? Que é um salário, inclusive, bastante alto, segundo informações. Eu creio que é o Roger Guedes, tá, filho? Mas pode ser outro atacante também, porque ainda não chegou para mim qual é o nome do atacante. Se for o Roger Guedes, eu já trouxe informações para vocês que realmente o Roger Guedes, se o mercado da bola fechasse hoje, ele seria o jogador do Corinthians, tá? Porque tá muito avançado com o Corinthians, o Roger Guedes, e ele quer sair do Qatar no meio do ano e voltar para o Brasil, já pensando em Copa do Mundo. Esse é o sonho do Roger Guedes, ir para a Copa pela seleção brasileira. É o sonho do Roger Guedes, tá, fiel? Sei que ele tinha um sonho de ir pro Qatar, mas o sonho do Roger Guedes é ir para a Copa do Mundo. E para isso ele não vai conseguir jogando lá no Al Rayyan. Então ele deseja voltar sim pro Brasil e sim pro Corinthians, tá? Ele gosta muito do Corinthians. Muitas pessoas acham que não, porque ele saiu aí em vésperas de semifinal diante de São Paulo na Copa do Brasil. Mas sim, ele quer muito o Corinthians e ele gosta muito do Corinthians sim. E a proposta salarial do Corinthians, se for o Roger Guedes, é de 3 milhões de reais, tá? Isso porque tem muito a ver com o Yuri Alberto, que pode sair do Corinthians, e também do Igor Coronado, que está praticamente fora, tá, filho? Informação do canal do Corintianeiro, Igor Coronado está praticamente fora do Corinthians, ele não aceita redução de salário, ele quer continuar ganhando os 2 milhões e não vale pelo futebol que ele vem jogando, e o Yuri Alberto também ganha 2. E também o Yuri Alberto está sendo muito assediado por clubes de fora do Brasil, tá, fiel? Então só aí livra 4 milhões da folha salarial do Corinthians, onde dá abertura para o Corinthians fazer uma proposta de 3 para o Roger Guedes. Mas pode ser outro atacante além do Guedes, do fiel. É isso que eu tô falando para vocês. Eu não sei o nome, a informação que chegou fortemente para mim é que o Corinthians está praticamente fechado com um grande atacante. Esperamos que sim, esperamos que o Corinthians realmente pode fechar, e esperamos que o Corinthians consiga já chegando no meio dessa janela, porque as contratações é obrigação no Corinthians. Fiel, detalhe importante, tá? Detalhe de grande importância. Isso tudo que está acontecendo é planejamento da gestão Augusto Melo. Caso o Augusto Melo venha deixar o Corinthians, que isso é assunto para o vídeo da tarde, aí pode ser realmente que todos esses planos, todos esses envolvimentos, todas essas negociações podem vir por água abaixo, mas tem uma chance de tudo isso acontecer, mesmo o Augusto Melo saindo, e eu vou trazer para vocês no vídeo da tarde quais são essas chances e o porquê. Combinado, fiel? Estamos combinados? Então quero agradecer demais a sua presença aqui no canal do Corintianeiro. Hoje à tarde eu espero vocês com muito mais informações, tá? Meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!